Um latido desesperado cortou a escuridão da noite. Era o pastor alemão de Isaac, seu cão de serviço, avançando sem hesitar rumo à tempestade, desobedecendo a todas as ordens. Isaac, um ex-militar, conhecia bem seu companheiro. Aquilo não era um instinto de caça, nem a perseguição a um lobo. Era medo genuíno, puro. Apressou-se atrás da luz trêmula da lanterna, que rasgava o véu branco à sua frente. Então, avistou algo. Uma silhueta caída junto à cerca. Ao se aproximar, percebeu que era uma mulher jovem. E, ao baixar o facho da lanterna, seu estômago embrulhou. Uma mancha escura, quase negra, destacava-se na neve imaculada. Sangue. Ainda fresco, soltando um leve vapor no ar gélido. Ela não estava apenas perdida, alguém a perseguia. A tranquilidade do rancho sempre fora frágil, como uma fina camada de gelo sobre águas profundas e geladas. Isaac Pérez sabia disso melhor do que ninguém. Todos os dias, ele testava sua resistência, movendo-se com cuidado para não romper aquela superfície ilusória. A casa, construída com troncos e pedras, erguia-se em uma depressão suave da paisagem de Montana, a quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. Era tudo o que restara de seu avô, um refúgio erguido contra um mundo que se tornará barulhento demais. Lá dentro, a sala de estar era iluminada apenas pela luz cinzenta do fim de tarde e pelo brilho azulado da tela do laptop. Isaac estava sentado em uma poltrona de couro desgastada, os olhos fixos na tela, embora não tivesse absorvido uma única palavra nos últimos 10 minutos. Era um homem de pouco mais de 30 anos, alto, com um corpo esguio e musculoso, resultado de anos de trabalho físico. Os cabelos castanhos, longos o suficiente para formar cachos sobre as orelhas, exibiam mechas prateadas nas têmporas. O rosto, marcado pelo sol e pelas preocupações, tinha rugas que pareciam pertencer a alguém 2 décadas mais velho, mas os olhos eram límpidos e gentis. Vestia, como de costume nos meses frios, uma jaqueta de couro marrom desabotoada, uma camisa xadrez de tons escuros e vermelhos desbotados, calças jeans gastas e botas de trabalho surradas. O artigo na tela falava sobre um conflito crescente em uma região da Europa Oriental. O cursor piscava, monótono. O silêncio do ambiente começou a se transformar, distorcendo-se em um zumbido agudo que só ele conseguia ouvir. As paredes de madeira maciça e pedra pareciam se fechar ao seu redor, o teto pressionando para baixo. A respiração de Isaac ficou presa no peito. Tentou puxar o ar com força, mas os pulmões se recusavam a obedecer. O zumbido aumentou, um prelúdio conhecido para a tempestade que se formava em sua mente. O coração batia acelerado, como um pássaro preso em uma gaiola pequena demais. Antes que o pânico dominasse por completo, um peso reconfortante pousou em seu joelho. Isaac piscou, desviando o foco. Um focinho longo e elegante repousava sobre sua perna, e um par de olhos castanhos, inteligentes e firmes, o encarava sem hesitar. Era Huck, um pastor alemão de 5 anos, um animal impressionante com pelagem cinza e branca e a clássica marcação preta no dorso. Não era um animal de estimação. Era sua tábua de salvação. Treinado como cão de serviço, toda a existência de Huck girava em torno do homem à sua frente. Ele soltou um suspiro baixo, quase inaudível, seu hálito quente embaçando o ar frio da sala. Ei, garoto, murmurou Isaac, a voz tensa. Huck se mexeu, pressionando a cabeça com mais força contra a mão de Isaac até que seus dedos afundassem na pelagem espessa. Isaac fechou os olhos e se concentrou. Sentiu o calor vivo do cão, a solidez de sua presença. Sincronizou a respiração com o ritmo lento e constante do animal. Dentro. Fora. Focou na textura do pelo, no peso da cabeça, na lealdade incondicional. Huck era sua âncora. O contrapeso aos fantasmas de Ramadi Fallujah, a lembrança silenciosa de que 1973 já fazia muito tempo, de que estava ali, em Montana, e de que estava seguro. Aos poucos, o zumbido nos ouvidos diminuiu. As paredes recuaram. O coração desacelerou, batendo agora em um ritmo pesado e constante. Bom menino, sussurrou Isaac, finalmente abrindo os olhos.
Hulk lambeu sua mão uma vez e se acomodou aos seus pés, satisfeito por ter cumprido sua missão. Foi só então, no silêncio que voltava, que Isaac percebeu outro som. Não era o vento habitual, aquele sussurro suave entre os pinheiros. Era um uivo crescente, um rugido profundo que lembrava um trem de carga passando perto demais. Levantou-se e caminhou até a grande janela panorâmica. O mundo que observava instantes antes havia desaparecido. Fora apagado, substituído por uma muralha branca e furiosa. A nevasca chegará. Não era apenas neve, era um verdadeiro branco total, horizontal e violento, golpeando o vidro com um som semelhante a punhados de areia atirados com força. A luz da sala piscou, e a tela do laptop se apagou quando a energia foi cortada. A casa mergulhou em uma escuridão súbita e densa. Bem, acho que é isso, disse Isaac ao cão. Sentiu a solidão familiar se instalar, mas, desta vez, ela parecia diferente. Absoluta. Foi até a cozinha e pegou o telefone fixo na parede. Levou-o ao ouvido. Nenhum sinal, apenas um chiado vazio e distante. A tempestade já havia derrubado a linha. Tirou o celular do bolso. Já sabia o que veria, mas o ritual era necessário. No topo da tela, as palavras "sem serviço" confirmaram o esperado. O rancho ficava em uma zona morta de sinal, uma peculiaridade geográfica que antes parecia uma bênção. Agora, sentia-se como uma armadilha. Estava isolado. Sem energia, sem internet, sem telefone. Apenas ele, seu cão e a tempestade. Estava prestes a acender as lamparinas a óleo quando Hulk se levantou. Não foi o movimento tranquilo de antes. O animal ficou imediatamente alerta, a cabeça inclinada, o corpo tenso, os pelos do pescoço eriçados. O que foi? Perguntou Isaac. Hulk se moveu em silêncio até a porta da frente, as unhas batendo levemente no piso de madeira. Parou a 2 passos da entrada e soltou um rosnado baixo e ameaçador, um som que Isaac não ouvia há mais de 1 ano. Deve ser só um coiote, ou um cervo tentando se abrigar do vento, tentou racionalizar. Hulk o ignorou. Deu um passo à frente e latiu. Não era um pedido. Era um alarme, um latido profundo e agressivo, que ecoou pela casa pequena. Isaac tentou acalmá-lo. Ei, calma. Mas o cão estava irredutível. Latiu novamente, mais alto, e arranhou a porta, olhando para trás com uma urgência desesperada. Não era mais seu cão de serviço. Era um pastor alemão em estado de alerta máximo. Tudo bem, eu entendi, disse Isaac, sentindo um frio se formar no estômago. Hulk não agia assim à toa. Vestiu a jaqueta de couro pesada, fechando o zíper desta vez. Pegou uma lanterna potente no gancho ao lado da porta e enfiou um gorro de lã na cabeça. Abriu a porta, e a tempestade tentou arrancá-la de sua mão. O vento uivava nos ouvidos, roubando seu fôlego. A neve, dura como pedras, fustigava a pele exposta. Hulk saltou para fora sem hesitar, uma mancha cinza e branca que logo desapareceu na confusão branca, avançando pelas dunas de neve que se formavam rapidamente em direção à cerca ao sul. Hulk, volta aqui! Gritou Isaac, a voz engolida pelo vento. Apertou o colarinho da jaqueta e seguiu o cão, o feixe da lanterna cortando um cone fraco e turvo na nevasca. Mal conseguia ver as próprias botas. O vento o empurrava, tentando derrubá-lo. Lanterna da mesa e saiu pela porta dos fundos, Hulk seguindo em seus calcanhares como uma sombra fiel. O vento ainda uivava, mas agora carregava um peso diferente, não mais apenas o lamento da tempestade, mas a urgência de um relógio correndo contra ele. Isaac avançou pela neve acumulada até o galpão de ferramentas, um bloco baixo de madeira encostado na lateral da casa. Dentro, entre latas de tinta e sacos de sementes, havia um velho quadriciclo coberto por uma lona. Ele puxou a lona com um movimento brusco, levantando uma nuvem de poeira que se misturou ao gelo no ar. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar, o ronco áspero cortando o silêncio da noite. Hulk saltou para o banco traseiro sem precisar de comando, os olhos fixos no caminho à frente. Isaac acelerou, as rodas girando em falso por um instante antes de encontrar tração.
O veículo se lançou para frente, afundando na neve até os eixos, mas avançando. Ele seguiu a linha da cerca, os faróis iluminando apenas alguns metros à frente, como se o mundo inteiro tivesse encolhido para caber dentro daquele cone de luz. A cada solavanco, a bolsa plástica com o rastreador batia contra seu peito, um lembrete constante do que estava em jogo. Ele parou a uns 300 metros da casa, onde a floresta começava a engolir o terreno aberto. Desligou o motor e saltou, os pés afundando até os tornozelos. Hulk farejou o chão, as orelhas erguidas, alerta. Isaac abriu a bolsa e retirou o rastreador embrulhado. Com a ponta da bota, cavou um buraco raso na neve, enterrando o dispositivo a uns 30 centímetros de profundidade. Depois, com as mãos enluvadas, espalhou neve solta por cima, alisando a superfície até que não houvesse sinal de que algo fora perturbado. Por um momento, ficou parado, ouvindo. O vento sussurrava entre os pinheiros, mas não havia nada além disso, nenhum motor distante, nenhum helicóptero, nenhum latido de cães de busca. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado não o deixava. Ele voltou para o quadriciclo, mas antes de ligar o motor, tirou a luva e pressionou os dedos contra a neve recém-revirada. Fria. Firme. Nenhum calor residual. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Hulk soltou um rosnado baixo, os pelos da nuca eriçados. Isaac virou-se bruscamente, a mão já buscando a faca no cinto. Entre as árvores, a escuridão era quase sólida, mas seus olhos, treinados para enxergar o que não deveria estar ali, captaram um movimento. Algo, ou alguém, se deslocava entre os troncos, rápido demais para ser um animal, lento demais para ser o vento. Ele não esperou para ver mais. Com um gesto rápido, apontou para casa e Hulk disparou, uma mancha cinza sumindo na noite. Isaac ligou o quadriciclo e acelerou, as rodas girando em falso antes de encontrar tração. A neve voava em seu rastro enquanto ele cortava caminho de volta, o farol oscilando loucamente. Não olhou para trás. Não precisava. Sabia que estavam lá. A casa surgiu à frente, uma silhueta escura contra a tempestade. Ele freou bruscamente, saltou do quadriciclo e correu para a porta, os pés escorregando na neve compactada. Hulk já estava dentro, parado ao lado da mulher, o corpo tenso. Isaac bateu a porta e trancou-a com a corrente, o som metálico ecoando como um tiro. Por um segundo, ficou imóvel, ouvindo. Nada. Mas a quietude agora era diferente, não mais a ausência de som, mas a quietude de algo que se prepara para atacar. Ele se ajoelhou ao lado da mulher, verificando o pulso. Ainda fraco, mas estável. A pele já não estava tão pálida, o azul dos lábios havia recuado um pouco. A solução salina gotejava lentamente, cada gota um pequeno triunfo. Mas não era suficiente. Não agora. Isaac se levantou e foi até o armário de armas, um móvel pesado de carvalho encostado na parede oposta. Abriu as portas com um rangido, revelando prateleiras organizadas, rifles, pistolas, caixas de munição. Pegou uma espingarda de caça, verificou o carregador e a colocou ao alcance da mão. Depois, uma pistola semiautomática, que enfiou no cós da calça. Por último, um facão de lâmina serrilhada, que prendeu na bainha presa à perna. Hulk observava cada movimento. O corpo baixo, pronto. Isaac olhou para ele e assentiu uma vez, um entendimento mudo entre os dois. Então, apagou as lâmpadas, deixando apenas o fogo como fonte de luz. As sombras se alongaram, dançando nas paredes de pedra, enquanto ele se posicionava perto da janela, afastando a cortina apenas o suficiente para espiar para fora. A tempestade continuava, mas agora ele sabia que não era apenas neve que caía do céu. Havia algo mais ali. Algo que não pertencia àquele lugar. E ele estava encurralado. E borracha, pesando menos do que deveria. Não era apenas um objeto, era uma bomba prestes a explodir. Ele girou o drive entre os dedos, sentindo a aspereza das bordas desgastadas, os arranhões que contavam uma história de fuga. Leia observava, os lábios entreabertos, a respiração ainda irregular, como se cada palavra que havia dito tivesse custado um pedaço dela. Você sabe o que isso significa? Isaac não perguntou.
Era uma constatação, fria e direta. Se isso for verdade, não são só eles atrás de você. São todos. Leia engoliu em seco, os olhos fixos no drive agora em suas mãos. O fogo crepitava, lançando reflexos dourados sobre a superfície escura do objeto, como se até as chamas soubessem que aquilo era perigoso. Eu sei, ela murmurou. Por isso corri. Por isso não parei. Isaac olhou para Hook, ainda imóvel ao lado dela, o focinho apoiado no cobertor. O cachorro não tirava os olhos de Leia, como se entendesse que, naquele momento, sua lealdade estava dividida. Isaac respirou fundo, sentindo o peso da decisão antes mesmo de tomá-la. Não era apenas sobre confiar nela, era sobre confiar no que aquilo representava. Giancis não é uma empresa qualquer, ele disse, a voz baixa, quase um rosnado. Eles têm contratos com governos, com militares. Se isso vazou, não é só um escândalo. É uma guerra. Leia fechou os olhos por um segundo, como se as palavras dele fossem um golpe físico. Quando os abriu novamente, havia algo novo em seu olhar, não mais apenas medo, mas uma determinação ferida. Eu não pedi para ser a única que sobrou, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Mas sou. Isaac não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou até a mesa de madeira ao lado da lareira, onde um velho laptop repousava sob uma camada de poeira. Ele o abriu, ligou-o com um movimento rápido, e inseriu o drive na porta USB. A tela piscou, iluminando seu rosto com um brilho azulado enquanto os arquivos carregavam. Se isso for um vírus, você vai se arrepender de ter entrado aqui, ele avisou, sem olhar para ela. Leia não disse nada. Apenas observou, os dedos apertando o cobertor com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. O laptop emitiu um bip curto. Uma pasta apareceu na tela, rotulada com uma sequência de números e letras sem sentido. Isaac clicou 2 vezes. Dentro, havia dezenas de arquivos, documentos, planilhas e um vídeo. O ícone da gravação era o único que parecia pulsar, como se soubesse que era o centro de tudo. Ele moveu o cursor sobre ele, mas não clicou. Ainda não. Você disse que eles executaram seu contato, ele falou, virando-se para ela. Como sabe que não foi você a próxima? Leia hesitou. Por um segundo, Isaac pensou que ela não responderia. Então, com um esforço visível, ela ergueu a mão esquerda, puxando a manga da camisa rasgada. No antebraço, uma marca vermelha e inflamada serpenteava pela pele, uma queimadura recente, em forma de meia-lua. Eles tentaram, ela disse, a voz quase inaudível. Antes de eu fugir. O homem. Harris. Ele tinha um cigarro aceso. Disse que era para eu lembrar do que acontecia com quem falava demais. Isaac sentiu o maxilar travar. Não era apenas uma ameaça. Era um aviso. Um ritual. E você fugiu, ele completou. Eu corri, Leia corrigiu, os olhos brilhando. E não parei até não conseguir mais. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Do lado de fora, o vento uivava, como se a própria tempestade soubesse que algo havia mudado. Hook, ainda ao lado de Leia, soltou um suspiro baixo, como se entendesse que a conversa havia chegado a um ponto sem retorno. Isaac voltou-se para a tela. O cursor pairava sobre o arquivo de vídeo. Se eu abrir isso, ele disse, sem olhar para ela, não tem volta. Leia não desviou os olhos. Já não tem. Em direção à porta, mas um rosnado baixo vibrou em seu peito, tão profundo que mais parecia um tremor na madeira do assoalho. Isaac sentiu o ar gelar nos pulmões. Não era um alerta comum. Hook não reagia assim a animais, nem mesmo a coiotes ou ursos à espreita. Era o tipo de tensão que antecedia um ataque, o mesmo instinto que o salvara em emboscadas no deserto, quando o silêncio se tornava mais perigoso que o tiroteio. Leia prendeu a respiração. Seus dedos se cravaram no cobertor, os nós dos dedos brancos como osso. Eles estão aqui, ela murmurou. Isaac não respondeu. Já estava em movimento.
Desligou a lamparina com um sopro, mergulhando o quarto em uma escuridão azulada, cortada apenas pelo brilho fraco da neve refletida nas janelas. A luz da tela do satélite ainda piscava, mas ele a cobriu com a mão, apagando o último vestígio de claridade. Em 3 passos, alcançou a parede oposta, onde um rifle de caça estava pendurado acima da lareira. Não era uma arma de guerra, mas era o que tinha. Verificou o carregador com um movimento rápido, os dedos acostumados a fazê-lo no escuro. Fique atrás de mim, ordenou, a voz um fio de aço. Leia não discutiu. Arrastou-se para trás do sofá, o corpo encolhido, os olhos fixos na porta. Hulk posicionou-se entre os dois, o corpo tenso como uma mola pronta para saltar. O vento lá fora havia parado. Não era um bom sinal. Tempestades não cessavam de repente, elas se acalmavam antes de atacar com mais fúria. E essa calmaria não vinha da natureza. Isaac ouviu primeiro. Um estalo seco, como gelo rachando sob botas. Depois, o rangido quase imperceptível da neve compactada, pisada com cuidado. Não eram passos de um animal. Eram passos de homens treinados para não fazer barulho. Hulk rosnou de novo, mais alto, os lábios se retraindo em um esgar que revelava dentes afiados. Isaac levou um dedo aos lábios, um gesto desnecessário. Leia já estava imóvel, mal respirando. Então, o som que ele mais temia. O clique metálico de uma trava de segurança sendo desengatada. Não veio da porta. Veio da janela. Isaac girou o rifle na direção do som, mas já era tarde. O vidro explodiu para dentro em uma chuva de estilhaços, e algo escuro e pesado rolou pelo chão, soltando fumaça branca. Gás! Leia gritou, mas sua voz foi abafada pelo baque surdo da granada de atordoamento. Isaac não teve tempo de reagir. A luz branca explodiu em seus olhos, um clarão tão intenso que queimou suas retinas mesmo com as pálpebras fechadas. O estrondo foi ensurdecedor, um trovão dentro do crânio. Seus ouvidos zumbiram, e por um segundo, o mundo inteiro pareceu se inclinar, como se ele estivesse caindo de uma grande altura. Hulk uivou, um som agudo de dor e confusão. Leia tossiu, engasgada com a fumaça acre que se espalhava pelo cômodo. Isaac tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. A visão ainda estava turva, manchas escuras dançando na frente dos olhos. Ouviu vozes baixas, urgentes, em um código que ele reconheceu. Alvo confirmado. Pacote secundário presente. Extração em 3. Limpar a área. Negativo. Ordem é eliminação total. Alguém se aproximou. Botas pesadas, o som de tecido sintético roçando contra o chão. Isaac forçou os olhos a focarem. Uma silhueta escura se agachou ao seu lado, o contorno de um capacete tático visível mesmo na penumbra. Sargento Perry, a voz era fria, profissional. Você deveria ter ficado fora disso. Isaac tentou falar, mas sua garganta estava seca. A mão do homem se moveu, e um objeto metálico brilhou na escuridão. Uma seringa. Isso vai doer menos do que uma bala, o homem disse, pressionando a agulha contra seu pescoço. Isaac sentiu o líquido gelado invadir suas veias, uma onda de dormência se espalhando pelo corpo. Sua visão escureceu nas bordas, o mundo se estreitando até restar apenas o rosto do operador, impassível, como se já o considerasse morto. Então, um vulto se lançou na escuridão. Hulk! O cão atingiu o homem com o peso de um ariete, as mandíbulas se fechando em torno de seu braço. O operador gritou, um som gutural de dor, e a seringa caiu no chão. Isaac tentou se mover, mas seu corpo não obedecia. Viu Leia se arrastar para longe, os olhos arregalados de terror, enquanto Hulk lutava com o invasor, um turbilhão de dentes e garras. Outro operador apareceu na porta, a arma erguida. Cão abatido! Ele gritou, mirando. Isaac reuniu o que restava de suas forças e se jogou para frente, derrubando o homem no momento em que o tiro ecoou. A bala passou zunindo, acertando a parede atrás dele. O impacto fez rolar, a dor explodindo em seu ombro, mas ele não parou. Agarrou o rifle que havia caído e, com um movimento brusco,
acertou a coronha no rosto do operador. O homem cambaleou, mas não caiu. Isaac não teve tempo de mirar. Apertou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. O operador foi arremessado para trás, o peito explodindo em uma névoa vermelha. Hulk ainda lutava com o primeiro homem, os dois rolando no chão, um emaranhado de membros e sangue. Isaac tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Cambaleou, apoiando-se na parede, o rifle pesando como chumbo. Hulk! Gritou, a voz rouca. O cão soltou o braço do operador com um rosnado e saltou para trás, o flanco ensanguentado. O homem se levantou, a mão direita pendendo inutilmente, o rosto uma máscara de ódio. Você vai pagar por isso, ele cuspiu, sacando uma faca. Isaac ergueu o rifle, mas sabia que não teria tempo. O operador avançou, a lâmina brilhando na escuridão. Então, um borrão passou por ele. Leia. Ela se lançou contra o homem, segurando um pedaço de madeira que arrancara da lareira. O impacto foi brutal. O operador foi jogado para o lado, a faca voando de sua mão. Leia caiu junto, o corpo pequeno tremendo, mas não parou. Agarrou a faca antes que ele pudesse reagir e, com um grito de fúria, cravou-a em seu peito. O homem arquejou, os olhos arregalados, antes de desabar no chão. Silêncio. Isaac se arrastou até Leia, o corpo pesando 1 tonelada. Hulk se aproximou, mancando, o pelo manchado de sangue. Leia tremia, a faca ainda apertada em sua mão, os nós dos dedos brancos. Eles não vão parar, ela sussurrou, a voz quebrada. Eles nunca param. Isaac olhou para a janela quebrada, para os corpos no chão, para o sangue se espalhando pela madeira. O satélite ainda piscava no canto, a transmissão interrompida. Então nós também não vamos. Trancou-a com um giro violento da chave, os dentes da fechadura rangendo como se protestassem contra a força. O som ecoou pela casa, seco e definitivo, mas não o suficiente para abafar o zumbido em seus ouvidos. Cada batida do coração parecia um martelo contra as costelas. Ele se virou devagar, os olhos varrendo a sala como se esperasse que algo ou alguém tivesse se materializado nas sombras enquanto ele estava de costas. O fogo na lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes, mas nada mais se movia. Apenas o silêncio, pesado e carregado, como o ar antes de uma tempestade elétrica. Leia, chamou, a voz baixa, mas urgente. Você está bem? Nenhuma resposta. Apenas o leve farfalhar de tecido vindo do corredor escuro, seguido pelo som abafado de passos arrastados. Hulk apareceu primeiro, o corpo tenso, as orelhas em pé, os olhos fixos em Isaac como se esperasse uma ordem. Depois, Leia emergiu das sombras, apoiando-se na parede, o rosto pálido, os lábios pressionados em uma linha fina. A mão que segurava a faca tremia, mas ela não a soltou. Ele sabe, disse, a voz rouca. Ele sabe que estamos aqui. Isaac não respondeu de imediato. Em vez disso, atravessou a sala até a janela, afastando a cortina com o cano da espingarda. Lá fora, a tempestade ainda rugia, mas os rastros dos pneus do SUV já começavam a desaparecer sob a neve fresca. Como se nunca tivessem estado ali. Como se Harris fosse apenas um pesadelo que se dissiparia com a luz do dia. Mas ele não era. Eles não vão embora, murmurou Isaac, mais para si mesmo do que para Leia. Não até terem o que querem. Leia se aproximou, os dedos apertando o cabo da faca até os nós dos dedos ficarem brancos. Então o que fazemos? Isaac olhou para a espingarda em suas mãos, depois para o corredor escuro que levava aos quartos. O peso do que estava por vir assentou-se em seus ombros como uma pedra. Não havia mais tempo para hesitar. Não havia mais espaço para erros. Nós nos preparamos, disse, a voz firme, sem deixar margem para dúvidas. Porque eles vão voltar. E quando voltarem, não vão bater na porta. Leia se ajoelhou ao lado dele, os dedos trêmulos tocando seu ombro. Isaac? A voz dela mal passava de um sussurro, como se falar mais alto pudesse atrair algo pior. Isaac, olha para mim.
Ele não respondeu. Os pulmões queimavam, cada inspiração rasa demais, inútil. O ar parecia espesso, como se a tempestade tivesse invadido a casa, preenchendo cada fresta com gelo e escuridão. Hulk pressionou o corpo contra sua perna, o focinho frio cutucando sua mão, mas até mesmo o peso reconfortante do cão parecia distante, irrelevante. Você está tendo um ataque de pânico, Leia disse, a voz firme agora, como se tivesse encontrado uma âncora dentro de si. Respira comigo. Devagar. Ela puxou o ar pelo nariz, contando até 4, depois soltou pela boca, contando até 6. Isaac tentou acompanhá-la, mas os números se embaralhavam na sua mente, substituídos pelo eco das palavras de Harris. Ele sabe que você está aqui. A frase se repetia, um mantra cruel que se enroscava em seus pensamentos como arame farpado. Eles estão lá fora, ele conseguiu dizer, a voz rouca, quebrada. Eles estão me observando. Não, Leia apertou seu ombro com mais força. Eles estão te provocando. Isso é o que eles querem. Que você perca o controle. Isaac fechou os olhos com força, como se pudesse bloquear a verdade junto com a luz. Mas as imagens não paravam, os fios cortados, o sinal do telefone bloqueado, o sorriso calculado de Harris enquanto mencionava a linha telefônica. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que se encaixava com uma precisão aterradora. Eles não estavam ali por acaso. Não estavam ali por Leia. Estavam ali por ele. Hulk soltou um rosnado baixo, os pelos da nuca eriçados. Isaac abriu os olhos de repente, o instinto cortando a névoa do pânico. O cão não estava olhando para ele. Estava olhando para a janela. O que foi? Leia seguiu o olhar do animal, os dedos apertando o cabo da faca com tanta força que as juntas ficaram brancas. Isaac se forçou a levantar, as pernas bombas, mas o treinamento falando mais alto que o medo. Ele se aproximou da janela devagar, a espingarda erguida, o dedo fora do gatilho. A neve caía em cortinas grossas, mas por um instante, entre os redemoinhos, algo se moveu. Uma sombra. Não era o vento. Não era um galho. Eles estão aqui, ele murmurou. Leia se colocou ao seu lado, a respiração acelerada. O que fazemos? Isaac não tirou os olhos da escuridão lá fora. A resposta era simples, brutal. Não havia mais tempo para dúvidas. Nós lutamos. Janela era o ponto mais vulnerável, mesmo com o sofá e a estante bloqueando-a. O vidro ainda poderia ser estilhaçado, e os invasores sabiam disso. Ele calculou a distância entre a entrada e o corredor, o ângulo de tiro da espingarda, o tempo que levaria para recarregar. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que ele montava sem pressa, como se o tempo não fosse um inimigo, mas um aliado. Leia observava seus movimentos, a maneira como seus olhos percorriam o ambiente, como se enxergasse através das paredes. Ela puxou o cobertor mais para perto, os dedos apertando o tecido grosso. A dor nas costelas latejava, mas era um lembrete, não uma distração. Eles não vão me pegar viva. A frase ecoava em sua mente, clara como um juramento. Não era medo. Era uma promessa. Hulk levantou a cabeça de repente, as orelhas apontando para a porta dos fundos. Um som diferente cortou o uivo do vento, um estalo seco, como madeira se partindo. Isaac não se moveu. Apenas ergueu a mão, um sinal silencioso para Leia ficar quieta. O cachorro rosnou baixo, um som gutural que vibrou no peito dele. Alguém está tentando arrombar a porta. Eles estão aqui, Isaac murmurou, a voz tão fria quanto o ar lá fora. Leia alcançou a espingarda, os dedos se fechando ao redor do cano. A arma parecia mais pesada agora, como se o aço guardasse o peso de tudo que estava por vir. Isaac se levantou devagar, a mão direita pairando sobre o coldre. A 1911 estava quente contra sua coxa, um velho hábito que nunca o abandonara. Ele olhou para Leia, avaliando-a com um olhar profissional. Ela estava pálida, mas firme. Os nós dos dedos brancos ao redor da espingarda. Lembra do que eu disse, ele sussurrou. Não hesite. Ela sentiu, os lábios pressionados em uma linha fina. Do lado de fora,
O vento parou por um instante, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Então veio o som inconfundível de metal raspando madeira, alguém forçando a fechadura. Isaac se posicionou atrás do batente da porta da cozinha, fora da linha de visão direta da entrada. Hulk se agachou ao lado de Leia, os músculos tensos, pronto para atacar. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Então, um baque surdo. A porta dos fundos tremeu nos gonzos, mas não cedeu. Alguém praguejou em voz baixa, as palavras abafadas pela tempestade. Isaac sorriu, um sorriso sem humor amadores. Eles não sabiam que a porta estava reforçada com cadeiras, que cada ponto fraco da casa fora calculado. Mas isso não os tornava menos perigosos. Apenas mais desesperados. Leia, ele chamou, sem tirar os olhos da porta. Quando eu der o sinal, você atira. Não espere. Não pense. Apenas atire. Ela engoliu em seco, mas assentiu novamente. O segundo impacto foi mais forte. A madeira rangeu, ameaçando ceder. Isaac ergueu a 1911, o dedo no gatilho, o coração batendo devagar, como um metrônomo marcando o ritmo da espera. Ele sabia que, assim que a porta se abrisse, haveria apenas uma fração de segundo. Um único momento para decidir quem viveria e quem morreria. E então, o mundo explodiu. Arrastava pelo chão. O corpo inerte de Corbin deixava um rastro úmido de sangue e suor sobre as tábuas de madeira. Leia não se moveu, mas seus dedos apertaram ainda mais a empunhadura da pistola, os nós dos dedos brancos sob a luz amarelada da lamparina. Isaac largou o homem no centro da cozinha com um baque surdo. O técnico gemeu, um som gutural e arrastado, como se a dor o puxasse de volta à consciência apenas para torturá-lo. Os olhos de Lélia saltaram do rosto pálido de Corbin para Isaac, buscando respostas que ele não tinha tempo de dar. Ele se agachou ao lado do intruso, verificando os nós da fita adesiva com movimentos precisos. Satisfeito, ergueu-se e foi até a janela lateral, afastando a cortina apenas o suficiente para espiar a escuridão lá fora. Nada. Apenas o vento uivando entre as árvores e a neve caindo em lâminas inclinadas. Mas ele sabia que o silêncio não era ausência. Era espera. Voltou-se para Leia, que ainda não havia baixado a arma. Eles vão mandar mais, disse, a voz baixa, mas clara, como se estivesse explicando algo óbvio. Esse aí era só o batedor. O time principal não vai demorar. Ela engoliu em seco, a garganta seca. O que a gente faz? Isaac não respondeu de imediato. Em vez disso, atravessou a cozinha e pegou o rádio portátil sobre a mesa, verificando a bateria com um olhar rápido. Primeiro, a gente desliga qualquer coisa que possa ser usada contra nós. Apontou para o aparelho. Isso aqui é um farol. Se eles têm um rastreador de frequência, vão nos achar em minutos. Leia assentiu, mas seus olhos traíam a dúvida. E depois? Depois, a gente se prepara. Isaac pegou uma faca de cozinha e cortou um pedaço de fita adesiva, prendendo-a sobre a boca de Corbin com um puxão firme. O homem estremeceu, mas não acordou. Eles não vão entrar pela porta da frente de novo. Vão tentar pelos pontos cegos, as janelas do porão, os fundos, até mesmo o telhado se acharem que vale a pena. E se eles trouxerem mais gente? Então a gente faz eles se arrependerem. Isaac pegou a 1911 de volta, verificando o carregador com um movimento experiente. Mas primeiro, a gente precisa de vantagem. Olhou para Hulk, que ainda estava imóvel no centro da sala, o corpo tenso como uma mola pronta para disparar. Ele já nos deu a primeira. Agora, a gente usa o terreno. Leia seguiu seu olhar até o cachorro, depois de volta para ele. Como? Isaac apontou para a escada que levava ao segundo andar. Lá em cima tem uma janela que dá para o telhado da varanda. Se eles tentarem entrar pelos fundos, vão ter que passar por ali. Pegou a lamparina e a apagou com um sopro rápido. A cozinha mergulhou em escuridão, iluminada apenas pelo fraco brilho da neve refletida nas janelas. A gente não pode lutar contra eles de frente. Mas a gente pode fazer eles tropeçarem no próprio jogo. Corbin gemeu de novo,
um som abafado pela fita. Leia estremeceu, mas não desviou os olhos. E se eles já estiverem lá fora? Isaac sorriu, mas não havia humor em seu rosto. Então a gente dá boas-vindas. Pegou a espingarda e se posicionou ao lado da porta dos fundos, o corpo colado à parede. Mas não aqui. Não agora. Olhou para Leia, avaliando-a com um olhar rápido. Você sabe atirar de verdade? Ela hesitou, depois assentiu. Já treinei. Mas nunca, sua voz falhou. Não importa. Isaac estendeu a mão, pegando a pistola dela e devolvendo-a com a coronha virada para ela. Se alguém entrar por aquela porta, você atira no peito. Não pensa. Não hesita. Só atira. Leia segurou a arma com as duas mãos, os dedos tremendo levemente. E você? Eu vou estar ocupado. Isaac apontou para o teto. Quando eu der o sinal, você sobe. Não olha para trás. Não espera. Só vai. Ela abriu a boca para protestar, mas ele já estava se movendo, silencioso como uma sombra, em direção à escada do porão. Antes de descer, lançou um último olhar para Hook, que ainda não havia relaxado. O cachorro o encarou, os olhos brilhando na escuridão, como se entendesse cada palavra não dita. E então, Isaac desapareceu nas sombras. Queimar tudo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Leia sentiu como se pudesse tocá-lo. Até Hook parou de rosnar, os pelos ainda eriçados, mas os olhos fixos em Isaac, como se esperasse o próximo movimento. Corbin respirava em arquejos curtos, o peito subindo e descendo em espasmos, a saliva escorrendo pelo canto da boca. A fita adesiva em seus pulsos estava manchada de sangue onde a pele havia se rompido com a luta. Isaac não se moveu. Permanecia imóvel, como uma estátua esculpida no gelo, os olhos ainda presos em algum ponto além da parede, como se pudesse ver através dela. Mas então, lentamente, sua mão direita se fechou em punho, os nós dos dedos brancos de tanta força. O tremor voltou, mas desta vez não era medo. Era raiva. Fria, calculada, a raiva de quem já havia aceitado o inevitável. Quantos? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro, mas carregava o peso de uma sentença. Corbin engoliu em seco, os olhos saltando entre Isaac e Leia, como se buscasse uma saída que não existia. 4, murmurou, a voz quebrada. Harris, 2 outros, e o técnico de comunicação. Mas eles não vão entrar assim, não com essa tempestade. Vão esperar o vento diminuir. E quando o vento diminuir? Eles vão entrar. Corbin baixou a cabeça, os ombros curvados em derrota. Contudo, Isaac assentiu, como se aquela resposta fosse exatamente o que esperava. Então, sem aviso, ele se virou e caminhou até a janela da cozinha, afastando a cortina com um dedo. A neve batia contra o vidro em rajadas furiosas, o mundo lá fora reduzido a um borrão branco e cinza. Por um momento, pareceu que ele estava avaliando algo, pesando opções. Mas quando falou, sua voz não deixava dúvida. Eles já estão aqui. Leia sentiu o estômago se contrair. Como assim? O cachorro ouviu antes de nós. Isaac apontou com o queixo para Hook, que agora estava de pé, as orelhas em pé, o corpo tenso como uma mola. E Corbin está mentindo. O homem na cadeira empalideceu ainda mais. Não estou. Juro que, você disse que eles esperariam a tempestade passar. Isaac se aproximou novamente, a sombra caindo sobre Corbin como uma lâmina. Mas você não mencionou os explosivos. Corbin fechou os olhos. Eu não, você não precisava. Isaac se agachou na frente dele, os cotovelos apoiados nos joelhos, os dedos entrelaçados. Por que você sabe que eles não vão esperar? Eles não podem. Não com o que tem aqui. Leia sentiu o ar faltar. Explosivos. A palavra ecoou em sua mente como um sino fúnebre. O que eles querem explodir? Isaac não respondeu de imediato.
Em vez disso, estendeu a mão e puxou a gola da camisa de Corbin para o lado, revelando uma marca vermelha na base do pescoço, um pequeno dispositivo retangular, preso à pele com fita adesiva médica. Isso, disse Isaac, tocando com a ponta do dedo. É um rastreador. E um detonador. Corbin estremeceu. Se eu não der sinal em 1 hora, eles acionam. E o que acontece? A casa vai pelos ares. A voz de Corbin era um fio de som. E tudo num raio de 50 metros. Leia recuou um passo, como se a distância pudesse protegê-la. Hulk soltou um ganido baixo, pressionando-se contra suas pernas. Ela mal percebeu. Por quê? Perguntou, a voz trêmula. Por que fariam isso? Porque é mais fácil do que limpar depois. Isaac se levantou, a expressão impassível. E por que Harris não gosta de riscos? Ele se virou para Leia, e pela primeira vez desde que tudo começara, ela viu algo além da frieza em seus olhos. Era algo próximo do cansaço. Ou talvez da resignação. Eles não vão esperar. Ele olhou para o relógio de parede, os ponteiros movendo-se com uma lentidão agonizante. Temos menos de 40 minutos. E o que fazemos? Isaac não respondeu. Em vez disso, caminhou até a mesa da cozinha e pegou uma faca de açougueiro, a lâmina brilhando sob a luz fraca da lamparina. Corbin começou a se debater novamente, os gritos abafados pela fita adesiva. Não! Por favor, eu falei tudo, eu sei, disse Isaac, cortando a fita que prendia os pulsos do homem com um movimento rápido. E agora você vai nos ajudar. Corbin parou de se mover, os olhos arregalados. Como? Isaac segurou a faca com firmeza, o aço frio contra a palma da mão. Você vai ligar para eles. Ele se inclinou, a voz um sussurro. E vai dizer que está tudo sob controle. E um menor, pulsando como estrelas caídas na escuridão. Shaw ajustou o foco, o dedo repousando sobre o gatilho do rifle de precisão. O alvo maior era Isaac, o calor do corpo contrastando com o frio cortante da noite. O menor, Hulk, tremia ao seu lado, o pelo eriçado pelo vento, mas a postura alerta. Contato visual, murmurou Shaw no rádio, a voz quase inaudível sob o uivo da tempestade. 2 alvos, posição elevada. Aguardando confirmação. A resposta veio em estática, entrecortada, negativo. Não engajar. Repito, não engajar. Precisamos do pacote inteiro. Shaw rangeu os dentes. A ordem era clara, mas cada segundo que Isaac permanecia ali era um risco. O homem estava vulnerável, exposto, um alvo perfeito. Ele podia acabar com aquilo agora, um único tiro, limpo, e o problema estaria resolvido. Mas as regras eram outras. Primeiro o arquivo. Depois o homem. Abaixo, na estrada, Harris observava o mapa digital no tablet, os pontos vermelhos piscando na tela. O sinal do rastreador de Isaac estava fixo no topo da crista. Imóvel. Ele está parado, disse Harris, a voz tensa. Ou está morto, ou está transmitindo. Ou está nos esperando, completou Mark, do outro lado da linha. Mas não importa. O upload está em 12%. Se ele conseguir, estamos fodidos. Harris olhou para casa através do para-brisa embaçado. A tempestade transformava a construção em uma sombra indistinta, mas ele sabia o que havia lá dentro. A mulher. A criança. O cão de guarda. E, no porão, Corbin, o elo fraco que já havia servido ao seu propósito. Mande Shaw subir, ordenou Harris. Se ele não se mexer em 5 minutos, eliminamos o alvo e recuperamos o que pudermos. E se ele se mexer? Então ele vai direto para a armadilha. Isaac não se mexeu. Os números na tela do telefone subiam lentamente 18%, 19%, enquanto o vento tentava arrancar o aparelho de suas mãos. Hulk rosnou baixo, os pelos da nuca eriçados. Algo estava errado. O cão não latava, não se agitava, apenas sentia. Isaac conhecia aquele instinto. Era o mesmo que o mantivera vivo em emboscadas no deserto.
Ele desligou o telefone por um segundo, o suficiente para ouvir. O vento mascarava quase tudo, mas ali, entre as rajadas, havia um som diferente. Um clique metálico. O som de um ferrolho sendo engatilhado. Hook sussurrou, puxando o cão para baixo do abrigo da rocha. O tiro veio antes que ele pudesse reagir. A bala ricocheteou no granito acima de sua cabeça, espalhando lascas de pedra. Hook uivou, mais de surpresa do que de dor, e Isaac soube. Eles estavam em cima dele. Ele rolou para o lado, o rifle já em posição, mas a tempestade era uma cortina branca. Não havia alvos, apenas movimento, sombras se deslocando entre os pinheiros abaixo. Outro tiro. Desta vez, a bala passou tão perto que ele sentiu o deslocamento de ar. Merda, Isaac xingou, engatinhando para trás. O upload estava em 23%. Não podia arriscar perder a conexão. Hook latia agora, um som agudo e furioso, os dentes à mostra. Isaac agarrou a coleira do cão e puxou-o para perto. Fica, ordenou, antes de se levantar em um movimento rápido, disparando 3 tiros em direção à origem dos disparos. O eco das balas se perdeu no vento. Não houve resposta. Mas ele sabia que não estavam sozinhos. Abaixo, Shaw praguejou ao ver o alvo se mover. Isaac não era um amador, ele havia identificado a direção do ataque e contra-atacado. O sniper ajustou a mira, mas a tempestade distorcia tudo. O homem era um borrão branco, quase invisível. Engajando, avisou Shaw, sem esperar autorização. Harris ouviu o tiro no rádio e sorriu. Finalmente! Isaac correu. Não havia tempo para tática, para cobertura. Apenas a necessidade crua de sobreviver. O upload estava em 28%. Ele deslizou pela encosta, a neve profunda retardando seus passos, o rifle batendo contra as costas. Hook seguia de perto, os latidos agora um rosnado contínuo. Outro tiro. Desta vez, a bala atingiu o chão ao seu lado, levantando uma nuvem de neve. Isaac se jogou atrás de um tronco caído, o coração martelando. O telefone. O telefone. Ele puxou o aparelho do bolso. 31%. A tela piscava, ameaçando desligar. A bateria estava acabando. Ou a interferência estava piorando. Vamos, murmurou, os dedos tremendo enquanto tentava reiniciar a conexão. Hook rosnou de novo, mas desta vez o som foi diferente. Não era um alerta, era um aviso. Isaac se virou a tempo de ver a sombra emergir da tempestade. Um homem, vestido de branco, o rosto coberto por uma máscara térmica, avançava com uma pistola em punho. Não era Shaw. Era outro. Isaac não pensou. Ele agiu. O rifle disparou antes que o homem pudesse apertar o gatilho. O tiro o atingiu no peito, lançando-o para trás. Mas Isaac já estava se movendo, correndo em direção ao corpo, chutando a pistola para longe. O homem ainda respirava, os olhos arregalados de dor. Quem mais? Isaac rosnou, pressionando o cano do rifle contra a testa do homem. Quantos? O homem tossiu sangue, mas sorriu. Você já perdeu. Isaac puxou o gatilho. O upload estava em 35%. Ele não podia parar. Não agora. Chão de terra batida. O ombro de Isaac queimava como se alguém tivesse enfiado uma barra de ferro em brasa sob sua pele. Ele respirava em arquejos curtos, cada inspiração uma facada de dor. Hook pressionava-se contra suas pernas, o pelo eriçado, os olhos fixos na porta como se esperasse que o próprio inverno a arrombasse. Isaac cambaleou até o canto mais afastado do celeiro, onde uma lona puída cobria algo volumoso. Com a mão direita, puxou-a de lado, revelando um velho quadriciclo ATV, enferrujado mas funcional. Ao lado, um galão de gasolina meio cheio e uma caixa de ferramentas. Ele não tinha tempo para sutilezas. Com um chute, abriu a tampa da caixa e pegou um rolo de fita adesiva industrial. Cada movimento era uma agonia, mas ele enrolou a fita em torno do ombro ferido, apertando-a com os dentes para fixar um pedaço de pano rasgado da própria camisa contra o ferimento.
O sangue continuou a escorrer, mas o fluxo diminuiu. Hulk soltou um ganido baixo, as orelhas viradas para trás. Isaac ergueu a cabeça. Lá fora, o vento uivava, mas por baixo do ruído, algo mais. Um som metálico abafado. Passos na neve. Não eram os passos pesados de alguém tentando se mover rápido, eram calculados, deliberados. Profissionais. Ele pegou o rifle, engatilhando-o com um movimento fluido, apesar da dor. O celeiro tinha duas pequenas janelas laterais, cobertas por tábuas soltas. Ele se aproximou de uma delas, afastando a madeira o suficiente para espiar. A tempestade ainda cegava, mas entre as rajadas de neve, conseguiu distinguir figuras escuras movendo-se em formação. 3. Não, 4. Armados com rifles de precisão e equipamento de visão noturna. Eles se espalhavam em leque, cercando a casa. Harris não estava brincando. Isaac recuou, o cérebro trabalhando em velocidade máxima. A casa era um alvo fácil, paredes de madeira, janelas frágeis, um único ponto de entrada. Mas o celeiro era uma armadilha melhor. Paredes grossas, estrutura de vigas de carvalho, um único acesso. E, mais importante, um caminho de fuga. Ele se ajoelhou ao lado do ATV, verificando o tanque. Meio cheio. Suficiente. Com a mão boa, puxou o cordão de partida. O motor tossiu, engasgou, mas não pegou. Hulk rosnou, os dentes à mostra. Isaac tentou novamente. Nada. O frio congelara a gasolina. Ele praguejou, batendo no guidão com a palma da mão. O som ecoou pelo celeiro como um tiro. Lá fora, uma voz abafada. Verifique o celeiro. Ele não tinha mais tempo. Isaac agarrou uma pá enferrujada encostada na parede e a enfiou sob a barra de madeira que trancava a porta. Com um grunhido, forçou-a para cima, erguendo a barra o suficiente para que a porta pudesse ser aberta com um empurrão. Depois, arrastou-se até o fundo do celeiro, onde uma pilha de fardos de feno formava uma barricada improvisada. Hulk seguiu, os músculos tensos, pronto para atacar. O primeiro homem entrou sem hesitar, o cano do rifle varrendo o interior escuro. Isaac esperou. O segundo apareceu logo atrás, a silhueta recortada contra a neve iluminada pela lua. O terceiro ficou do lado de fora, cobrindo-os. Limpo, disse o primeiro, a voz baixa. Foi o erro deles. Isaac apertou o gatilho. O tiro ecoou como um trovão, e o primeiro homem caiu para trás, o peito explodindo em uma nuvem vermelha. O segundo girou, procurando a origem do disparo, mas Hulk já estava em movimento. O cão saltou como uma bala, os dentes cravando-se na garganta do homem antes que ele pudesse reagir. O terceiro gritou, recuando, mas Isaac já estava atirando novamente. A bala acertou-o no ombro, fazendo-o girar. Ele caiu na neve, uivando de dor. Hulk soltou o segundo homem e voltou para Isaac, ofegante, o focinho coberto de sangue. Isaac não teve tempo de agradecer. O celeiro estava comprometido. Eles sabiam onde ele estava. Ele correu para o ATV, chutando-o com força. O motor tossiu, gemeu e finalmente pegou. O som foi como música. Isaac montou no quadriciclo, Hulk pulando atrás dele, as patas se agarrando ao assento. Com um rugido, acelerou, arrombando a porta dos fundos do celeiro e mergulhando na tempestade. A neve explodiu ao redor deles enquanto o ATV derrapava na direção da floresta. Atrás, gritos e disparos. Uma bala passou zunindo, enterrando-se em uma árvore à frente. Isaac não olhou para trás. Ele sabia o que viria. Harris não deixaria testemunhas. Pontada de pavor. O cachorro ainda estava vivo, mas mal se movia. Seu corpo tremia, encolhido contra a madeira do estábulo, o pelo manchado de sangue e neve derretida. Os olhos escuros, antes cheios de ferocidade, agora brilhavam com uma dor muda, fixos em Isaac como se pedissem permissão para desistir. Isaac se ajoelhou ao lado dele, a mão trêmula pairando sobre o corpo ferido. Não ousou tocar. Cada movimento de Hulk era um espasmo de agonia,
e o simples ato de respirar parecia exigir um esforço sobre-humano. Harris, ainda no chão, soltou uma risada rouca, entrecortada pela dor. Patético, cuspiu, a voz arrastada pelo choque. Um homem e seu cachorro. Que cena comovente! O desprezo em suas palavras era quase palpável, mas Isaac não desviou o olhar de Hook. Não havia espaço para Harris em sua mente agora. Leia se aproximou devagar, os passos hesitantes na palha espalhada. Ela ainda segurava a 1911, mas seus dedos estavam frouxos, como se o peso da arma fosse demais para ela. Seus olhos iam de Isaac para o cachorro, depois para Harris, como se tentasse entender qual deles era o verdadeiro perigo. Precisamos de ajuda, ela murmurou, a voz fina, quase engolida pelo vento que uivava lá fora. Ele não pode, ele não vai aguentar. Isaac sabia disso. Cada segundo que passava era um segundo a menos. Mas não havia tempo para hesitação. Com cuidado, deslizou os braços sob o corpo de Hook, ignorando o grito de dor que escapou dos lábios do animal. O cachorro pesava menos do que lembrava, como se a luta o tivesse esvaziado de tudo, menos da lealdade. Leia segurou a porta do estábulo aberta enquanto Isaac carregava Hook para fora, o vento cortante açoitando-os como lâminas. A neve caía em redemoinhos, cobrindo o chão em segundos, mas ele não parou. Não podia. O celeiro ficava a uns 50 metros da casa, mas naquela tempestade, a distância parecia quilômetros. Cada passo era uma batalha. O ombro de Isaac ardia, a visão turvava, mas ele se manteve em movimento. Leia ia à frente, abrindo o caminho na neve acumulada, os braços cruzados contra o frio. Quando finalmente chegaram à varanda, ela empurrou a porta da cozinha com o ombro, e o calor do fogão além os envolveu como um abraço. Isaac deitou Hook no tapete gasto diante da lareira, afastando-se apenas para pegar o kit de primeiros socorros que guardava embaixo da pia. Leia já estava ajoelhada ao lado do cachorro, as mãos tremendo enquanto tentava limpar o sangue da pelagem com um pano úmido. Ele está respirando, ela disse, como se precisasse confirmar para si mesma. Mas é tão fraco. Isaac não respondeu. Trabalhou em silêncio, os dedos firmes apesar da dor que latejava em seu próprio corpo. A bala que Harris disparara no celeiro havia rasgado o flanco de Hook, mas, por sorte, não parecia ter atingido nada vital. O verdadeiro perigo era o inchaço, a perda de sangue, o choque. Ele injetou um analgésico, depois costurou o ferimento com pontos rápidos e precisos, como fizera centenas de vezes no campo de batalha. Hook não se mexeu. Apenas o leve tremor de suas patas traía que ainda estava vivo. Quando terminou, Isaac se recostou na parede, os olhos fechados por um instante. A exaustão o atingiu como uma onda, mas não havia tempo para descansar. Harris ainda estava lá fora. Ou pior, ainda estava vivo. Leia observava, o rosto pálido, os lábios pressionados em uma linha fina. O que vamos fazer com ele? Perguntou, a voz baixa. Isaac abriu os olhos. A pergunta não era sobre Harris. Era sobre ele. Sobre o que tinha quase feito. Sobre o monstro que ela vira no celeiro. Ele respirou fundo, sentindo o peso da pistola ainda enfiada no cós da calça. Nada, disse, finalmente. Ele não é mais uma ameaça. E se ele voltar? Ele não vai. A certeza em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Harris estava quebrado, física e psicologicamente. Um homem como ele não sobreviveria à humilhação. Não depois de ser derrotado por um velho e um cachorro. Leia não parecia convencida, mas não insistiu. Em vez disso, seus olhos se voltaram para Hook, que agora dormia, o peito subindo e descendo em um ritmo irregular. Ele vai ficar bem. Isaac olhou para o cachorro. Os ferimentos eram graves, mas não fatais. Se conseguissem mantê-lo aquecido, hidratado, longe de infecções. Sim, disse, embora soubesse que a resposta verdadeira dependia de muito mais do que apenas cuidados médicos. Dependia de sorte. De tempo. De uma série de coisas que nenhum deles podia controlar. Do lado de fora, a tempestade rugia, como se o próprio mundo estivesse tentando apagar qualquer vestígio do que havia acontecido.
Isaac se levantou, mancando até a janela. A neve já cobria as marcas do ATV, os rastros de sangue, as pegadas. Em poucas horas, não haveria mais nada. Apenas o silêncio. E, talvez, a paz. Testemunho. Foi mais longo do que esperávamos, mas valeu a pena. Cada palavra que ele deu ao tribunal ajudou a fechar o caso. Dan garantiu que o depoimento dele seria protegido, e agora, finalmente, Ryan Cole tem justiça. Leah fechou o laptop com um clique suave. No silêncio que se seguiu, o peso dos últimos meses pareceu se dissipar como a névoa da manhã. Ela se levantou e foi até a janela, observando o pasto onde, meses antes, tudo havia começado. A grama alta balançava com o vento, e o sol da primavera refletia nas poças d'água que ainda restavam do degelo. "Você acha que ele vai ficar bem?" perguntou, sem olhar para trás. Isaac sabia que ela não estava falando de Ryan Cole. Ele se aproximou, parando ao lado dela. Lá fora, perto do celeiro, uma figura escura se movia com dificuldade, mas com determinação. Hook! O cachorro mancava levemente, mas já conseguia correr curtas distâncias. A cicatriz em seu flanco era visível mesmo de longe, um lembrete permanente do que haviam enfrentado. "Ele é mais forte do que parece", respondeu Isaac, baixando a voz, como se o animal pudesse ouvir. "Os veterinários disseram que as costelas vão se recuperar. Só precisa de tempo." Leah assentiu, mas seus dedos apertaram levemente o parapeito da janela. Ela ainda acordava no meio da noite, ouvindo o estalo seco de um tiro, sentindo o cheiro de pólvora e sangue. Isaac entendia. Ele também carregava essas marcas, embora as suas estivessem escondidas sob a camisa. "E você?" ela perguntou, finalmente olhando para ele. "Como está o ombro?" Isaac flexionou o braço, testando o movimento. A dor ainda latejava em dias frios, mas era suportável. Mais do que isso, era um lembrete de que ele estava vivo. "Melhor do que nunca", mentiu, com um meio sorriso. Leah não insistiu. Ela sabia que algumas feridas não cicatrizavam por completo, apenas aprendiam a conviver com a dor. Do lado de fora, Hook parou de farejar a grama e ergueu a cabeça, como se tivesse sentido algo. Um instante depois, um carro apareceu na estrada de terra que levava à propriedade. Não era um SUV preto do FBI, nem uma viatura da polícia. Era um sedã comum, com placas de Montana. "Quem é?" perguntou Leah, franzindo o senho. Isaac estreitou os olhos. O carro parou perto da casa, e um homem alto, de cabelos grisalhos, desceu. Ele usava um casaco de couro surrado e botas de trabalho, e carregava uma pasta debaixo do braço. "Não faço ideia", murmurou Isaac. Mas algo na postura do homem, na maneira como ele olhou ao redor antes de se aproximar, o deixou alerta. Não era uma ameaça. Não exatamente. Mas também não era um amigo. Leah se afastou da janela e pegou a espingarda que ainda descansava ao lado da porta, um hábito que nenhum dos dois parecia disposto a abandonar. "Vou atender", disse Isaac, colocando a mão sobre a dela antes que ela pudesse pegar a arma. "Fique aqui." Ela não discutiu. Apenas assentiu, os dedos ainda pairando perto do coldre. Isaac abriu a porta antes que o homem pudesse bater. O vento frio da primavera entrou junto, trazendo o cheiro de terra molhada e pinheiros. "Isaac Perry?" perguntou o homem, estendendo a mão. Sua voz era rouca, como se tivesse passado anos gritando contra o vento. Isaac não apertou a mão dele. Em vez disso, cruzou os braços, esperando. "Depende de quem está perguntando." O homem baixou a mão, sem se ofender. Tirou um cartão do bolso e o entregou. Era simples, branco, com letras pretas, Elias Voz. "Investigador particular." "Trabalhei com Ryan Cole", disse Voz, sem rodeios. "Antes de ele ser Ryan Cole, quero dizer. Antes de tudo isso." Isaac não pegou o cartão. Mas também não o devolveu. "O que você quer?" Voz olhou para além de Isaac, como se pudesse ver Leah através da parede.
Quero mostrar uma coisa para vocês dois. Algo que Ryan deixou comigo antes de tudo acontecer. Ele abriu a pasta e tirou um envelope pardo, amarelado pelo tempo. Dentro, havia um pendrive e uma folha de papel dobrada. Ele me disse para entregar isso se algo acontecesse com ele. Voz hesitou, como se escolhendo as palavras com cuidado. Ele disse que vocês entenderiam. Isaac pegou o envelope, sentindo o peso do papel em suas mãos. Não era pesado. Mas carregava o peso de algo que ainda não havia sido dito. Obrigado, disse, finalmente. Voz assentiu, como se esperasse por isso. Se precisarem de mais alguma coisa, estou na cidade. Hotel Montana. Quarto 12. Ele se virou para ir embora, mas parou no último degrau. Ryan era um bom homem, disse, olhando para trás. Ele sabia no que estava se metendo. Mas fez isso mesmo assim. Isaac não respondeu. Apenas fechou a porta, deixando o vento lá fora. Leah estava parada no meio da sala, os braços cruzados, os olhos fixos no envelope. O que é? Isaac virou o envelope nas mãos, sentindo o plástico do pendrive através do papel. Não sei. Mas acho que é para nós dois. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Vamos ver, então. Ele assentiu e abriu o envelope. A folha de papel era uma carta, escrita à mão, com a caligrafia irregular de Ryan Cole. Isaac reconheceu as letras tortas, o jeito como as palavras pareciam lutar para sair do papel. Se vocês estão lendo isso, é porque eu não consegui. Não foi por falta de tentativa. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que nem sempre a gente vence. Às vezes, a gente só consegue garantir que os caras maus não vençam também. Isaac parou, engolindo em seco. Leah se aproximou, lendo por cima do ombro dele. Eu deixei uma cópia de tudo com Elias. Não confiem em ninguém além dele. Nem no FBI, nem na polícia. Eles têm gente infiltrada. Eu sei que parece paranoia, mas não é. A Gênesis não é só uma empresa. É um câncer. E câncer não morre fácil. Isaac virou a página. Havia mais. Se vocês conseguiram chegar até aqui, é porque são mais fortes do que eu imaginava. Cuide um do outro. E, por favor, cuidem do Hulk. Ele merece uma vida boa depois de tudo isso. No final, havia uma assinatura simples, Ryan. Leah levou a mão à boca, os olhos úmidos. Isaac dobrou a carta com cuidado e a guardou de volta no envelope. O que tem no pendrive? Ela perguntou, a voz embargada. Isaac conectou o dispositivo no laptop de Leah. A tela piscou e um arquivo de vídeo apareceu. Ele clicou. A imagem era granulada, como se tivesse sido gravada com uma câmera antiga. Ryan Cole apareceu na tela, sentado em uma cadeira de metal, em uma sala sem janelas. Ele parecia cansado, mas determinado. Se vocês estão vendo isso, é porque eu já fui longe demais, disse, sem rodeios. Eu gravei tudo. Todas as transações, todas as reuniões, todos os nomes. Está tudo aqui. Mas tem uma coisa que não está nos arquivos. Uma coisa que só eu sei. Ele fez uma pausa, como se reunindo coragem. A Gênesis não é só uma empresa de segurança. Eles são uma fachada. O verdadeiro negócio deles é tráfico de armas. Não para governos, não para exércitos. Para cartéis. Para terroristas. Eles vendem para quem pagar mais. E o pior? Eles têm gente dentro do governo. Gente poderosa. A imagem tremeu, como se alguém tivesse batido na câmera. Eu não sei quem são. Mas sei que eles não vão parar. Mesmo que a Gênesis caia, eles vão se reorganizar. Vão encontrar outra fachada. Outro nome. Outro jeito de continuar. Ryan se inclinou para a frente, os olhos fixos na câmera. Vocês são a única chance de acabar com isso. Não deixem que eles ganhem. A tela ficou preta. Leah desligou o laptop,
o silêncio na sala era ensurdecedor. Ele sabia, ela murmurou. Ele sabia que não ia sair vivo. Isaac não respondeu. Ele olhou para a janela, onde Hulk agora estava deitado na grama, observando o horizonte como se esperasse por algo. E agora? Perguntou Leah, finalmente. Isaac fechou o laptop com um clique. Agora, a gente decide se vai deixar que eles ganhem. As chaves estavam sobre o balcão, frias ao toque. Era difícil, ele admitiu. O Dr. Ares dizia que estava progredindo. Tinham conversado sobre o celeiro naquela semana. Isso é bom, Leia dissera, a voz suave, quase um sussurro. É muito bom, Isaac. Ele assentiu, um gesto pequeno, quase imperceptível. Já havia lutado uma guerra do outro lado do mundo e, depois, outra dentro de sua própria casa. Agora, toda terça-feira, às 10 da manhã, enfrentava a última batalha, aquela que acontecia dentro de sua própria mente. E, pela primeira vez, não estava sozinho. Caminhou até a porta da frente, aberta, e pisou na varanda. O sol brilhava forte, o ar tinha o cheiro limpo da primavera. Um borrão cinza e branco contornou a esquina da casa. Hulk! As costelas já estavam curadas, o mancar havia sumido. Ele correu até Isaac, as unhas estalando no piso de madeira, o rabo um borrão de movimento. Mas não parou. Passou por ele, pegou a bola de tênis gasta e a deixou cair aos seus pés. Os olhos escuros brilhavam, a boca aberta em um sorriso babado, feliz. Isaac olhou para o cachorro. Hulk não estava ao seu lado, atento. Não vigiava os arredores. Não rosnava para sombras ou pressentia uma crise de pânico. Era apenas um cão, pedindo ao dono que brincasse. Algo apertou na garganta de Isaac. Estendeu a mão, a mesma que havia segurado uma arma, a mesma que tremera com o peso do trauma, e, agora, estava firme. Pegou a bola. Olhou para o vale tranquilo à sua frente, respirou fundo o ar fresco da manhã e a lançou. Vai buscar, garoto. Hulk disparou da varanda, um raio cinza e branco de alegria, correndo pela grama verde. Isaac observou, um sorriso lento e verdadeiro se abrindo no rosto. Sentou-se no degrau mais alto, e seu ancoradouro não era mais uma espera, mas uma fonte de alegria. Estar em casa não era apenas um lugar. Era um sentimento. E o laço entre um homem e um animal é uma promessa silenciosa, mas poderosa. Ele nos ensina que a verdadeira lealdade não se resume a ficar ao nosso lado, ela é a âncora que nos mantém firmes quando as piores tempestades da vida tentam nos arrastar. Hulk não era apenas um cão de serviço. Era o guardião da parte perdida de Isaac. Se essa história de coragem e lealdade tocou você, compartilhe com alguém que precise ouvir. E se quiser continuar essa jornada, deixe seu comentário. Há sempre mais histórias como essa esperando para serem contadas.